Boa noite, boa noite. Acho que agora a internet está boa. Vamos para mais uma live. Acho que agora a coisa parece que vai. Deixa eu só ajeitar algumas coisas aqui. Deixa eu ver. Aparentemente tudo certo. Boa noite, pessoal que está chegando. Boa noite, Ítala, sempre presente nas lives. Seja muito bem-vinda. Pessoal que está chegando aí na live, se puder só me dar um feedback se o áudio, se a imagem estão boas, só para eu saber se vocês estão me ouvindo, estão me vendo bem. Boa noite, Iraci. Elisiane Sodré, boa noite. Lucilene, boa noite. Imara, boa noite. Acho que é Imara mesmo, né? Ana Cleide, boa noite. Vocês podem só me confirmar, Elisiane falou que tá tudo ok, Iraci também tô ótimos. Ah, bacana. Bom saber que vocês estão me ouvindo bem. Está ótimo, Ítala. Gabi de Pernambuco. Janaína, áudio e imagem bons. Juliana, tudo ok. Bacana, pessoal. A Gabi aqui falou que é de Pernambuco. Aproveitar e perguntar para o restante que está online, da onde vocês são, cidade, estado, se são psicólogos, estudantes, se são interessados no tema de hoje. Só para a gente ter uma ideia de quem que está acompanhando aqui a live de hoje. E aí, enquanto isso, a gente dá uns minutinhos de praxe, né, como a gente sempre faz, para a galera poder entrar. E aí a gente começar nosso bate-papo de hoje. Deixa eu só... Hoje nós vamos falar sobre autoestima. Deixa eu ver... Maria Ceruti gosta como de você. Que bom, Maria. Oi, Silvana. Psicóloga Silvana Bernardo, uma parceira nossa aqui também. Profissional das melhores, super indico, hein, se alguém precisar. Deixa eu ver aqui mais. Meiriane, boa noite. Alan, estudante de psicologia. Se puder falar, Alan, se você é estudante de psicologia e qual semestre que você está, ou se você é estudante do ensino médio, por exemplo, só para eu saber. Gabi é psicóloga, Juliana é psicóloga, Elisiane, estudante em Gá, Niterói, Rio de Janeiro, que legal. E a Imara, psicóloga. Ana Cleide, Mogi Guaçu, São Paulo, psicóloga. Deixa eu ver. Luciama, Recife, Pernambuco, estudante, que legal. Lucilene, Rio Claro, São Paulo, gosta de assistir. Que bacana, Lucilene. Imara, psicóloga, Ilha Solteira. Que bom, gostou do tema, Ítala. Quem mais? Brenda, Bahia, estudante de psi, quarto semestre. Isso aí, Silvana, somos um time muito bom, por sinal. Temos alguns parceiros aqui que são excelentes, que nem você. Alan, estudante do terceiro semestre de psico, que legal. Janaína é psico de Pernambuco. Que bacana, deixa eu só compartilhar aqui. Muito bom, pessoal. Tá bem variado, não é só psico, nem só estudante. Tem, acho que talvez um pouquinho mais de psico, mas tem uns estudantes que estão acompanhando hoje a gente aqui também. Acho que daqui a pouco a gente já começa. Como eu falei, o tema de hoje é autoestima. Vamos falar um pouquinho sobre autoestima e o que ela interfere na nossa vida, como que a gente pode cuidar dela, como que a gente pode observar ela. Rosimeire de Minas Gerais, a Rose também sempre acompanhando bastante aqui a página. O Alan de Brasília, Distrito Federal. Elisiane, quarto semestre de psi. Que legal. Muito bom, pessoal. Muito, muito bom. Opa, peraí. Só uma parte tecnológica aqui, só para não ter problema. Como sempre, fiz um roteirinho básico para seguir nosso bate-papo. Mas a ideia, como é live, é que vocês participem. Então... podem comentar, fazer pergunta, críticas, elogios, sugestões, enfim, o que vocês quiserem comentar, fiquem à vontade porque esse é o objetivo da live, que a gente tenha interação.
A ideia não é só eu ficar falando e não acompanhar nada do que vocês estão trazendo, entendeu? Então fiquem à vontade para durante toda a live fazerem comentários, fazerem perguntas também, que eu vou respondendo. E a ideia é que a gente tenha essa troca também, tá? Então eu tenho um roteirinho mais ou menos do que eu quero trazer, mas faço muita questão de que vocês também participem, certo? Boa noite, Camila. Easy, gostou do tema? Camila ontem assistiu 2 lives minhas, que legal, Camila, espero que tenha gostado. Marília também adorou o tema, pessoal gostou muito do tema, que bom, espero que isso seja bom, né? Ou será que todo mundo está com a autoestima um pouquinho para baixo? Ivanete, boa noite. Pessoal, acho que já deu nosso tempinho, comecinho, acho que dá pra gente começar a bater um papo legal aqui sobre autoestima. Boa noite, Mauriceia. Que bom que gostou, Camila. Fico feliz em que você tenha gostado do conteúdo. Ítala, esse tema é profundo, muito interessante para todos. Amei, que bom. Vamos lá. Eu vou me apresentando então, para a gente começar nosso bate-papo. E aí, como eu falei, quem tiver pergunta, comentário, pode ir colocando aí, que aí aos poucos eu vou acompanhando também, certo? Bom, pessoal, eu sou o psicólogo Rodolfo Sampaio, sou psicólogo clínico, atendo na clínica e atualmente eu também trabalho em um NCI, que é o Núcleo de Convivência de Idosos. Sou aqui de São Paulo, capital, e também sou idealizador aqui da Mais Psicólogos. Eu que coordeno aqui a página, junto com... E tem alguns psicólogos parceiros que frequentemente fazem lives, enfim, ajudam a trazer conteúdo aqui para vocês. Hoje, como eu falei, vamos falar sobre autoestima. Por que autoestima? Eu fiquei pensando um pouco no tema para essa live, e até para quem não sabe, eu tenho feito live toda sexta-feira, aqui na página às 8 horas. E aí eu fiquei pensando o que eu poderia trazer essa semana, e vendo algumas publicações nas redes sociais, eu acabei percebendo quanto autoestima às vezes é algo que não está muito bem trabalhado, não é muito bem entendido por nós. E aí eu achei interessante, de repente, vir fazer um bate-papo sobre isso para tentar esclarecer, tentar ajudar de alguma forma. Eu vou começar do básico mesmo. Quem já acompanha minhas lives sabe que eu não gosto de trazer nada muito técnico. A minha ideia é ser literalmente um bate-papo, não é uma aula que eu vou dar ou algo assim, é literalmente uma troca. Então eu vou trazer alguns pontos que eu acho importantes, e aí, como eu disse, eu vou pegando do que vocês vão trazendo também para ajudar na reflexão, certo? Então, do básico, como eu falei, eu vou trazer o que significa, até no dicionário mesmo, autoestima. Eu gosto bastante de fazer isso, de pegar palavras e pegar o significado delas no dicionário, porque às vezes ela traz uma reflexão que muitos momentos a gente não prestava atenção ou não percebe, tá? Então vamos lá, vamos para a minha colinha da definição de autoestima no dicionário. Tem 2 definições básicas que eu acho que são importantes a gente pegar. A primeira é sentimento de carinho ou de apreço em relação a alguém. Essa definição de estima, tá? Definição de estima. Autoestima é a estima de mim mesmo, certo? Então, nada mais é do que o sentimento que eu tenho de mim mesmo. A definição 2, ela vem como admiração e respeito que se sente por alguém. Então, quando eu tenho uma autoestima elevada, eu tenho uma grande admiração e um grande respeito por mim mesmo. Tá? Acho que isso é muito importante a gente ter claro. E essa admiração e respeito, ela vem pelo um reconhecimento do meu valor. Esse eu acho que é o principal ponto para a gente pegar sobre o significado de estima. O que significa estima? Nada mais é do que uma admiração e respeito que eu tenho devido a um valor que eu reconheço. Então, acho que, como eu disse, esse é o principal ponto. Quando a gente pensa em autoestima, eu conseguir enxergar ou eu conseguir perceber, enfim, entender e ver e ter uma admiração e respeito por mim mesmo, reconhecendo o valor que eu tenho. Ou seja, se eu não reconheço o valor que eu tenho, eu não vou ter uma autoestima elevada. Isso é muito importante. A autoestima ela vai estar vinculada a reconhecimento de valor. Então, se eu reconheço
e me dou valor, eu tenho uma autoestima elevada. Se eu não me dou valor, a minha autoestima vai estar lá embaixo, tá? Outra coisa que é muito comum também, as pessoas falarem autoestima como se autoestima fosse algo bom. Autoestima, na verdade, é a definição. A gente pode ter uma autoestima elevada ou uma baixa autoestima, tá? Então aí vai depender da situação de cada um. Autoestima, diferente do que normalmente a gente fala, ela não está ligada a simplesmente corpo ou a atributos físicos. Isso é um erro que a gente comete com muita frequência, a sociedade no geral comete com muita frequência, em relacionar a autoestima com corpo, com beleza, com músculo ou alguma coisa nesse sentido. A autoestima ela é muito além do que simplesmente ter um corpo bonito, ou um corpo que te agrada. Muitas pessoas elas têm corpos que agradam elas, mas elas têm uma baixa autoestima. Por quê? Porque a autoestima, como eu falei, ela é uma relação de enxergar a si mesmo, só que de uma forma geral, não é simplesmente físico, é de uma forma como um todo. Então eu me ver como ser humano, como homem, como pai, como funcionário do meu serviço, e aí eu me vejo como um todo. O corpo ele vai ser uma dessas partes, vai ser um desses pontos que eu vou avaliar quando eu estiver reconhecendo o valor que eu tenho. Só que não é o único e não necessariamente seja o principal. Para muitas pessoas ele pode ser muito importante, ele vai ter um peso muito grande, mas não necessariamente ele vai ser o principal, tá? Então, uma retomada rápida. A definição de autoestima é um reconhecimento que eu dou, uma admiração, um reconhecimento a partir do valor de alguém. Então, quando eu penso em autoestima, é pensando em relação a mim. Então, reconhecendo o valor que eu tenho, tá bom? Deixa eu ver... Deixa eu só ver outros comentários aqui. Boa noite, Gisele. Bora começar, Alex. Camila tá deprê. Depois, se quiser mandar uma mensagem para mim, Camila, aqui na página, depois a gente pode até conversar um pouquinho melhor. Que bom que gostou do tema, Silvana. Boa noite. Acho que é Uaina, não sei dizer muito o seu nome. Marília, eu tenho muita facilidade para me importar e se estressar com bobagem. O que devo fazer para mudar isso? Facilidade para me importar e estressar com bobagem. Olha, Marília, vai depender muito. Eu não pretendo fugir muito do tema de autoestima, tá, pessoal? Então, se vocês fizerem perguntas que fujam um pouquinho, a minha ideia não é me aprofundar tanto em outras questões que não seja autoestima. Eu acho que o principal que você teria que tentar ver, Marília, é tentar entender por que isso acontece, que situações que isso acontece, qual a frequência, o que aqui eu não vou conseguir muito trabalhar com você. Se você precisar, depois pode mandar uma mensagem aqui na página, ou eu tenho uma página profissional, que é psicólogo Rodolfo Sampaio, pode mandar lá, que a gente pode tentar conversar melhor. Camila, minhas relações estão caóticas e todos não me valorizam e me colocam para baixo, se afastando de mim, dizendo que sou chato e não tenho valor. Legal, Camila. Assim, não que seja legal a situação, mas bacana pelo seu depoimento aqui. Obrigado até. Esse é um ponto que é importante a gente pensar. Quando a gente fala de autoestima, como eu disse, a gente está se referindo ao valor que eu reconheço que eu tenho, certo? E aí, conforme as minhas experiências de vida, eu me dou mais ou menos valor por tudo que eu entendo que eu tenha de valor, no caso, né? Só que a nossa avaliação do nosso valor, ela é muito complexa. Não é simplesmente, eu acho que eu sou bom, eu acho que eu não sou bom. É muito mais complexo que isso. O que basicamente a gente pode considerar, bem até por cima um pouquinho, de fatores que influenciam a nossa autoestima, são vários. Acho que a gente pode dizer que a autoestima ela começa desde que a gente é criança. A autoestima não é algo que a gente cria quando chega a uma determinada idade. A autoestima está em construção desde que a gente é criança. E ela é construída principalmente na infância a partir das nossas relações. Porque a criança ela não tem tanta consciência quanto o adulto em entender qual que é o posicionamento dela em relação às coisas, qual que é o papel dela, o que ela faz bem, o que ela não faz. E aí a criança ela é muito mais dependente das relações que ela tem para essa autoestima ser elevada ou não. Então, por exemplo, uma criança que tem pais ou responsáveis que apontam que ela não consegue fazer nada, que ela, entre aspas, é burra,
que ela não serve para nada. A tendência é que ela comece a acreditar nisso e entenda que ela não tenha valor. E o valor, acho que alguém perguntou aqui embaixo, o Alex, poderia descrever mais sobre o sentido de valor? O valor, ele também é um sentido bem amplo, tá, Alex? Por quê? Por que ele é bem amplo? Porque aí vai depender de muita coisa. O que eu entendo por valor para mim, Rodolfo, pode ser a minha produção no trabalho, pode ser a forma que eu consigo dar conta da minha casa, pode ser eu ganhar bem, pode ser eu ser bonito, pode ser eu ter uma carreira produtiva, uma carreira boa na minha área, enfim, pode ser eu jogar bem videogame, pode ser um monte de coisa, pode ser eu fazer tarefas da casa bem, pode ser eu saber arrumar meu carro. Então tudo que está em volta da minha vida, tudo que está na minha vida, são fatores que de alguma forma a gente relaciona para o nosso valor próprio. Só que, como eu disse, para cada um, alguns aspectos vão valer mais do que outros. Então, por exemplo, para mim, que sou psicólogo, pesa muito a forma que eu lido com as pessoas. Então, se eu não conseguir lidar com as pessoas, isso é algo que pesa e diminui um pouco o meu valor, por exemplo. Para outras pessoas, outras coisas vão importar mais. Tem muitas pessoas, como eu disse anteriormente, que a questão física, corporal delas tem um valor muito grande. Então, quando elas não estão se sentindo bem fisicamente, tá acima do peso, ou tá com cabelo que não gosta, ou qualquer coisa assim, isso vai ter um peso muito grande e ela vai se sentir para baixo, ela vai cair esse valor que ela tem dela mesma, entendeu? Então, o valor ele vai variar bastante, mas normalmente ele está ligado com tudo que está em volta da gente, no sentido do quanto eu faço, do quanto eu consigo, principalmente do quanto eu consigo. Porque quem tem baixa autoestima, na grande maioria das vezes, tem uma relação muito grande com insegurança, com a questão de não conseguir resolver, não conseguir dar conta, não ser capaz de. Então, por isso que eu falei, depende bastante de cada um, os principais pontos do que vai se valorizar mais ou não, entendeu? Varia bastante. Mas normalmente a gente considera os principais pontos que mais são comuns a questão física, que é muito comum para grande parte da sociedade, estar bem fisicamente, e isso não quer dizer estar magro ou estar musculoso, é se sentir bem fisicamente. Eu posso não ser musculoso, mas eu estou satisfeito com o meu corpo e isso me dá valor para mim mesmo. Eu reconheço o meu valor por estar bem fisicamente. Tem essa questão física, a gente também relaciona muito a questão de trabalho no valor próprio que a gente se dá, no sentido de o quanto eu produzo bem, o quanto eu faço bem o meu trabalho, o quanto eu sou um profissional bom, o quanto eu não sou. Isso normalmente também está ligado bastante com o valor que a gente se dá, que a gente se reconhece ter, e principalmente as relações que a gente tem. Então, a forma que eu me posiciono nas relações, até essa questão que a Camila colocou do quanto as pessoas não gostam de ficar comigo, elas reclamam de mim, isso também faz com que meu valor normalmente caia. Essa autoavaliação, essa autovalorização também vai lá para baixo. Só que aí tem um outro ponto que é muito perigoso também. A gente entender que essa valorização depende do outro. É uma linha muito tênue, muito perigosa, porque nós somos seres humanos e nós dependemos de relações, nós somos seres de relações sociais, fomos criados, temos tudo formado para nos relacionarmos. Então a opinião do outro ela é muito importante para a gente. Mesmo que a gente, num geral, fale, não importa muito, mas ela é muito importante porque ninguém quer ficar sozinho, ninguém quer ser sempre o chato, ninguém quer ser isolado, ninguém quer ser deixado de lado. Então, quando eu digo que a opinião do outro é importante, não é simplesmente o que ele fala, mas o que eu sinto do outro em relação a mim. Então, se eu estou num ambiente que eu vejo que as pessoas estão olhando torto para mim, se as pessoas se incomodam com a forma que eu falo, se as pessoas, enfim, de um geral, elas demonstram que eu não estou agradando, isso também tende a fazer com que o meu próprio valor caia. Porque aí eu entendo que eu não sou uma pessoa que sabe se relacionar, que socialmente não tem valor. E esse social pesa bastante para todo mundo. O peso que a sociedade, o valor que a sociedade dá pra gente, normalmente influencia muito no valor que a gente também vai se dar.
Então, se as pessoas de alguma forma entendem que, fulano é legal, putz, eu vou pegar isso pra mim. Sabe aquela coisa de quando você recebe um elogio, dá uma levantada no ego? É mais ou menos isso. E quando você recebe uma crítica construtiva, não estou falando uma crítica qualquer, isso te deixa um pouquinho para baixo, porque fala, putz, mas se a pessoa falou isso, isso aconteceu, eu não consegui fazer, deu errado e tal, isso dá uma baixada no nosso valor. Então esse peso social é muito importante, mas a gente tem que tomar cuidado porque ele não é o único peso que importa, não é o único valor que importa o social. É muito difícil a gente conseguir fazer muitas vezes essa separação do que é do outro e do que é meu, porque muitas vezes também o outro vai trazer coisas nossas que não são verdades. Então às vezes o outro pode falar que eu sou chato, que eu sou isso, que eu sou aquilo, e às vezes é pra ele, não quer dizer que isso seja verdade. Muitas vezes pode ser pro fulano, mas todos os outros não me acham assim, entendeu? E aí a gente tem que saber fazer esse levantamento, fazer essa avaliação de, o fulano falou isso de mim, até que ponto isso é verdade, até que ponto não é verdade isso, até que ponto faz sentido. Então deixa eu tentar entender, o fulano falou isso, mas foi só com ele, foi só naquele dia, foi num dia que eu não estava legal, não, isso é com todo mundo. E quando a gente faz essa reflexão, a gente consegue identificar aonde que tem alguns pontinhos que realmente fazem sentido ou não, e aí a gente consegue não dar tanto valor para o que não merece, de uma certa forma. Então eu não vou valorizar tanto aquilo que não me pertence. Eu não vou valorizar tanto uma crítica que não faz sentido. Eu não vou valorizar tanto alguém que vai me colocar para baixo. Isso é relativamente difícil, não é tão simples assim. A gente tem que fazer uma reflexão razoável para entender, para perceber e para pegar só o que realmente é nosso, tá? Eu trouxe um ponto aqui, vou usar minha colinha um pouquinho, para a gente deixar um pouco mais claro algumas ideias. Cadê? Vamos lá. Algumas formas, eu trouxe aqui alguns pontos, algumas formas da gente identificar uma baixa autoestima. Isso pode ser tanto na gente quanto no outro. Então, se você repara esses pontos que eu vou trazer com alguma frequência, pode ser uma baixa autoestima. Pode ser outras coisas também, mas provavelmente esteja ligada com baixa autoestima, tá? Primeiro ponto, atitudes autodepreciativas, ou seja, aquela pessoa que sempre se coloca para baixo. Aquela pessoa que fala, não, mas eu tô errada mesmo, mas eu não sirvo para nada, mas eu não, isso, eu não... Enfim, de alguma forma ela está sempre colocando ela mesma para baixo. Quando a pessoa faz isso, normalmente ela já se enxerga com valor lá embaixo. Então, como, entre aspas, eu não tenho valor mesmo, eu tô errada mesmo, eu não sirvo para nada, pode fazer você que eu não vou conseguir. E aí, de alguma forma, ela sempre se coloca para baixo. Muitas vezes não é nem o outro que faz isso, é ela mesma que, por não reconhecer o próprio valor, acaba assumindo um papel de não valho nada. Então ela tem com frequência atitudes autodepreciativas que fazem com que ela se coloque lá para baixo. Isso a gente pode perceber tanto na gente quanto no outro. Então se você faz muito isso, presta um pouquinho mais de atenção. Tenta identificar o porquê que você está fazendo isso, tá? Comportamentos inseguros em relacionamentos. E aí quando eu digo relacionamento, não é só namoro ou casamento. Desculpa. É relacionamento num geral, nas relações que a gente tem. Então pessoas que você percebe que são inseguras para dar opinião, que são aquelas pessoas que ficam desconfortáveis quando estão próximas de muita gente, que aí não é simplesmente timidez, tá? Eu estou colocando um pouquinho além de alguém que é tímido. É alguém que não se sente confortável com ela mesma. Alguém que quando está próximo do outro teme ser julgado, acha que de repente daquele encontro ele é o que vale menos, ele é o que menos tem condição de falar, ele é o mais burro, enfim. Tem essa autoavaliação de eu não tenho valor, então como eu não tenho valor eu me sinto mal perto de outras pessoas que eu acho que têm valor, entenderam? Então se vocês têm esse comportamento ou percebem alguém que é assim, que normalmente fica insegura nas relações que tem, também é um grande indício de uma baixa autoestima, tá bom? E aí, consequentemente, o que a pessoa faz? Ela começa a evitar encontros sociais, começa a evitar socialização de uma forma geral.
Então a pessoa ela se vê muito sem valor, ela vai em alguns momentos, algumas socializações que ela se sente mal, porque ela acha que todo mundo ali tem mais valor que ela, e o que ela faz? Começa a se isolar. Começa a ser alguém que não quer sair nunca, que prefere ficar sozinha, que prefere ficar ou então só com um parente mais próximo, sabe? Com a mãe, com o irmão, com o marido, enfim. Que são pessoas que passam um pouco mais de confiança, mas no geral essa pessoa ela evita socialização com outros, o que também é extremamente ruim, porque esse quadro pode até desenvolver outras doenças, não, pode desenvolver doenças como a depressão ou alguma coisa assim, porque essa pessoa ela não se sente com valor. É bom lembrar também que a baixa autoestima não é uma doença, é um sentimento que a pessoa tem por ela mesma. Dependendo do nível, e se a pessoa não prestar atenção em como está se relacionando, se auto-vendo, isso pode chegar numa depressão, mas não é doença baixa autoestima, tá bom? Pessoas que têm baixa autoestima normalmente têm muito medo do novo, têm muito medo de se arriscar, porque é aquela coisa, se eu não me valorizo, se eu não me vejo valor, não vejo valor em mim, dificilmente eu vou me arriscar para algo novo, porque eu não vou acreditar que eu vou conseguir, porque já vem na minha cabeça basicamente até um pensamento automático de que eu não consigo, de que eu não dou conta, que não vai adiantar nada, então eu nem tento. E aí volta para aquela ideia do isolamento, de ficar em casa, de não querer sair, de não buscar relações sociais e tudo mais, e automaticamente não buscar nada novo, nada diferente. E outro ponto que pessoas de baixa autoestima têm muito é não reconhecer as próprias qualidades. Isso é o básico, mas que também acontece, em quase 100% dos casos. A pessoa que não se valoriza, que não reconhece o seu próprio valor, normalmente não enxerga as próprias qualidades. Ou se enxerga alguma qualidade, vai estar sempre menor do que os defeitos, do que as dificuldades. Esse também eu acho que é um dos fatores mais claros para quem tem baixa autoestima. É aquela pessoa que você pergunta assim, me fala uma qualidade, ela não sabe te dizer, ou ela vai falar uma qualidade embutida num defeito. Eu sou bom nisso, mas eu não faço muito bem não sei o que, entendeu? Porque ela está sempre carregando um alto valor muito reduzido, muito lá embaixo. Então, ou ela não vai reconhecer qualidade, ou se ela reconhecer, vai vir com alguma coisa negativa juntas, porque isso é o que mais pesa para ela, isso é o que está mais forte para ela normalmente, tá? Deixa eu ver mais comentários aqui antes da gente continuar. Silvana Bernardo, a autoestima acaba batendo muito nos padrões que a sociedade coloca em nós? Com certeza, Sil. Por quê? Como eu falei, o peso da avaliação da sociedade é muito grande. Somos seres sociais, então o que o outro traz pra gente tem um peso muito considerável. E aí foi o que eu disse, ninguém quer ficar sozinho, ninguém quer ser o patinho feio do grupo, então normalmente a gente muitas vezes vai buscar se encaixar em padrões que a sociedade estipula. E aí vai ser o padrão físico, vai ser padrões de grupos, então eu tenho um grupo que lá o padrão é fumar, por exemplo, então eu vou tentar me encaixar naquilo para fazer parte do grupo e não ser o careta. No outro grupo tem que ter carro, então eu vou ter que comprar um carro para andar com o meu grupo. E aí eu tento me forçar muitas vezes a comportamentos que eu não gostaria para me encaixar num grupo. Só que quando eu faço isso, eu estou me desvalorizando. Porque eu estou fazendo algo que eu não quero, que muitas vezes talvez eu não goste, que para mim não faz sentido pelo outro, pelo grupo, enfim, por alguém ou por algumas pessoas. E aí tem muita essa relação de, o valor que eu me dou é o valor que eu pego do outro. Se eu me valorizar só pelo outro, vai chegar um momento que eu não vou dar conta de manter essa valorização e minha autoestima vai lá para baixo. Então, é importante sim a gente ter essa avaliação social, reconhecer o que a sociedade está trazendo sobre nós, mas não parar aí. É um fator que a gente tem que avaliar, mas não é o único, como eu falei. É um dos valores. Lidar com esses padrões sociais é difícil, porque normalmente tem um peso muito grande, como eu falei. Essa questão física, por exemplo, a nossa sociedade
ela é muito rígida nesse sentido. Todo mundo tem que ter um corpo bonitinho, magrinho, sem barriga, musculoso e tudo mais. Quando eu não me encaixo nisso, eu me sinto mal. E aí meu valor vai lá para baixo, como se só isso fosse interessante. Como se assim, se eu não tenho um corpo legal, eu não tenho valor. Não, tá, meu corpo pode não ser esse corpo que todo mundo fala, mas deixa eu reconhecer outros valores, outras qualidades que eu tenho, entendeu? Mas isso tem uma relação muito grande sim, viu, Sil? Deixa eu ver. Alan Gutenberg. Quando a pessoa é vetada a uma atividade que trazia o bem, esta e a sua autoestima por uma doença, como trazer isso sendo que a pessoa é idosa? Ah, legal, Alan. Não sei se eu entendi muito bem, mas assim, eu faço uma atividade que me deixa minha autoestima super elevada. E aí, por uma questão de doença, eu sou proibido de fazer aquela atividade. Automaticamente, minha valorização vai lá para baixo, porque eu tinha muito valor naquela atividade. É bem complicado isso, Alan, porque normalmente quando vem com questão de doença, a doença normalmente ela vem com algumas limitações. O ideal é tentar buscar algo que vá repor isso. Então, sei lá, eu fazia luta e eu adorava fazer luta, eu me sentia bem, isso me dava uma autoestima muito boa, só que aí eu, sei lá, machuquei a perna, não consigo mais fazer e começo a me sentir mal. O que eu tenho que fazer? Buscar alguma outra coisa para voltar a me sentir bem. Se eu simplesmente desistir e falar, não, era só aquilo e ponto, eu vou entrar num poço sem fundo. A ideia é eu substituir. Então, assim, não existe uma atividade ou um comportamento, uma situação única na vida que vai elevar minha autoestima. Pode existir uma que de repente é mais clara para mim, mas com certeza podem existir outras sim. A questão é eu procurar, eu estar aberto a novidades, eu me interessar por coisas diferentes. Se eu achar que só aquilo lá atrás fazia sentido, realmente, e eu perdi aquilo, realmente minha estima vai lá para baixo. Então a ideia é tentar sensibilizar essa pessoa e oferecer opções para ela. Porque muitas vezes a pessoa que tem baixa autoestima, ela não consegue enxergar muitas coisas. Quem tem baixa autoestima normalmente tem uma visão um pouco... Até não tem uma palavra aqui interessante para falar. Fugiu agora. Normalmente a pessoa que tem baixa autoestima, ela tem uma distorção do que é trazido para ela. Então, como nesse caso, eu fazia uma atividade muito legal, que me fazia bem, perdi aquela atividade e minha autoestima vai lá para baixo. Eu começo a me sentir mal, não tenho valor, não sirvo para nada. E aí essa pessoa sozinha, ela vai ter muita dificuldade de enxergar outras opções. Então, muitas vezes, o papel de quem está em volta é trazer opções para essa pessoa. Não simplesmente criticar ou forçar alguma coisa, mas dar opção. Falar, fulano, você fazia isso, que tal fazer isso, ou aquilo, ou aquilo, ou aquilo. E mostrar as possibilidades que essa pessoa ainda tem. Porque, provavelmente, sozinha ela não vai conseguir enxergar, tá bom? Não sei se era essa a ideia, Alan. Se não for, pode comentar de novo. De nada, Marília. Peraí, tem um comentário aqui. Peraí. Não sei se eu vou conseguir ler tudo. Daís, a partir do momento que a gente se ama, se aceita do jeito que é, quando estamos bem com o nosso interior, nosso físico não vai ser causador do nossa baixa autoestima. Pois nesses casos a gente pode arrumar uma forma para mudar, mas se não tivermos lindos por dentro, aí não adianta nada ter a maior beleza do mundo. A beleza do interior para o exterior. Perfeito, Izzy. Se dentro eu estou satisfeito, eu me valorizo internamente, e o internamente que eu digo assim, eu me valorizo como Rodolfo, como ser e não simplesmente como um corpo, a chance de eu ter uma autoestima elevada é muito maior. Como eu falei, se eu achar que é só corpo, ou se eu achar que minha autoestima, apostar a minha autoestima, toda ela, em um único fator, seja ele o corpo, seja ele o trabalho, seja ele qualquer coisa, eu tenho um risco muito grande de, se acontecer alguma coisinha com esse fator, eu vou lá para baixo. Então o ideal é que minha autoestima ela seja elevada sim, mas que ela não seja dependente de um fator, que ela esteja distribuída. Eu trabalhei em banco durante 5 anos e pensando em investimento, quando a gente pensa em investir dinheiro, eu tenho dinheiro, eu quero investir. Tinha uma regra muito básica
que era mais ou menos assim: você nunca investe todo o seu valor em um único produto, independente do que for. Você pode ter 10 reais ou pode ter 1 milhão. Nunca investe em uma coisa só, porque se aquilo der errado, você não tem nada. E é basicamente a mesma ideia. Se eu tenho uma autoestima elevada e eu pegar toda ela e apostar e colocar ela numa única questão, num único comportamento, numa única situação, é um risco muito grande que eu tenho. Porque se acontecer alguma coisa com aquilo, eu não tenho mais nada. Então o ideal é, eu tenho uma situação principal, que é onde eu me sinto muito bem, mas deixa eu tentar buscar outras coisas que também me façam bem, que elevem minha autoestima. E aí, se uma der problema, eu tenho a outra para conseguir me manter e não ir lá para baixo, não me desvalorizar totalmente. A ideia é perfeita, Izzy. Alex, Rodolfo, eu me sinto valorizado quando eu ajudo as pessoas, quando eu ajudo minha mãe, família, as pessoas ao meu redor. Muito legal, Alex. Alex, não sei. Muito legal. Acho que esse é um ponto importante, reconhecer o que me dá valor, o que eu faço que eu consigo puxar um valor daquilo para mim mesmo e me faz bem. E a partir disso eu vou buscar atividades que sejam próximas daquilo, eu vou buscar uma profissão que seja próxima daquilo, eu vou buscar um hobby que talvez esteja próximo daquilo. Isso é muito legal. Boa noite, Isa. Brenda, Rodolfo, como trabalhar isso sem acompanhamento profissional? Excelente pergunta, Brenda, e aí eu acho que eu vou linkar já a sua pergunta a um outro ponto que eu quis aqui trazer para vocês, que são formas de melhorar a minha autoestima. Quando a gente está com uma autoestima muito baixa, lá embaixo mesmo, eu vou ter muita dificuldade de sozinho conseguir elevar ela. Até posso, isso não é impossível, mas muitas vezes é muito difícil. E aí vem ajuda profissional. Então a ideia da psicoterapia, por exemplo, para alguém que tem baixa autoestima, é fazer e ajudar essa pessoa a reconhecer o valor que ela tem, porque para ela muitas vezes ela não tem mais valor. Então às vezes a ajuda profissional é necessária sim, mas ela não é obrigatória sempre. Então muitas pessoas elas podem sim sozinhas criarem alguns artifícios, algumas técnicas para melhorar essa autoestima, para elevar ela de alguma forma, tá? E aí eu trouxe 5 pontos aqui que também são básicos, que ajudam a gente a trabalhar um pouquinho essa autoestima nossa. O primeiro ponto deles é autoconhecimento. É bastante ligado com a psicoterapia, mas como eu falei, não é apenas na psicoterapia que a gente busca autoconhecimento. Como que eu posso me conhecer? Eu posso me conhecer de diversas formas. Eu posso simplesmente parar um dia, uma tarde, e tentar prestar atenção no que eu gosto, no que eu não gosto, o que eu sou bom fazendo, o que eu não sou bom fazendo. Enfim, fazer uma análise, uma reflexão de si. Isso você faz sozinho. Você não precisa de alguém para fazer junto com você. Você faz sozinho. Pega um tempo, mas assim, um tempo que você esteja realmente tranquilo. Não tenta fazer isso enquanto está digitando, escrevendo, assistindo alguma coisa. Para e faz somente isso. Reflete um pouquinho sobre quem é você, o que você faz bem. Pega principalmente qualidades e defeitos. E tenta avaliar como você enxerga isso. Eu só enxergo defeito. Tá, se você só enxerga defeito, tem alguma coisa que talvez não esteja legal. Eu só enxergo qualidade. Também vamos cuidado para não exagerar no outro lado. Deixa eu tentar reconhecer isso e ver o quanto eu me valorizo. Deixa eu tentar procurar situações que eu percebi que eu me valorizei ou que eu não me valorizei. Relações que eu me valorizo ou que eu não me valorizo. Se você tem relacionamentos de pessoas que te colocam lá para baixo, isso não é se valorizar. Se você tem relações de pessoas que estão sempre te levantando, isso é se valorizar. Então, o primeiro ponto é autoconhecimento. Tem algumas atividades básicas, como por exemplo, meditação, trabalha bastante isso. Yoga também trabalha bastante essa questão do autoconhecimento. Não é igual psicoterapia, a proposta é diferente, mas também ajuda bastante outras atividades que vão fazer você se conectar consigo mesmo, tá? Então, primeira dica, autoconhecimento. Segunda dica para a gente trabalhar e melhorar a nossa autoestima é fazer investimentos em nós mesmos. Como que eu faço investimento em nós mesmos? Eu vou investir meu tempo, dinheiro, energia em coisas para mim.
Então, o que eu posso fazer? Eu posso investir numa alimentação melhor para mim. Eu sei que eu não me alimento muito bem, então deixa eu cuidar disso. Então eu começo a ter uma alimentação melhor porque a minha questão física também influencia, como eu falei. Então, se eu me alimento bem, eu provavelmente vou ter um corpo um pouco melhor do que de repente eu tenho, que me faça me sentir melhor. Provavelmente eu posso tirar alguns alimentos que me fazem mal, como, sei lá, refrigerante, bebida alcoólica, enfim, que de repente eu tenho muito, então eu consigo equilibrar um pouquinho isso. Automaticamente, eu tendo uma alimentação melhor, meu organismo vai dar uma limpada, e aí o que acontece? Isso pode melhorar o meu humor, isso pode melhorar meu sono, à noite eu posso dormir melhor, isso pode melhorar a forma que eu enxergo algumas coisas, enfim, a minha dependência para comida se eu tiver. Então, invista em alimentação, é uma coisa simples, mas que tende a funcionar. Invista em hobbies para você. Tá, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de jogar bola. Peraí, mas faz muito tempo que eu não jogo. Por que eu não volto a jogar? Não, eu gosto de assistir séries, mas eu não estou assistindo. Por quê? Volto a assistir. Eu gosto de dançar. Reconheça o que você gosta, atividades que te façam bem e invistam nela. Independente de qual seja a atividade, não precisa ser nada pago, pode ser uma caminhada, pode ser ler livro, pode ser, sei lá, entrar num curso que você está querendo entrar, que você tem vontade, curiosidade, mas isso é um investimento para você. Invista em dinheiro, tempo e energia para você mesmo. Quando você vai fazer isso, de alguma forma você também está trabalhando o autoconhecimento. Você também está trabalhando atividades que te fazem bem, que você, de alguma forma, busca valorização, que isso aumenta o seu valor, a sua autoestima. Então, primeiro ponto, autoconhecimento. Segundo ponto, busque coisas que invistam em si mesmo. Investir tempo, dinheiro e energia em cada um, tá? Outra coisa muito importante, a gente tentar trabalhar com pequenas metas. Por quê? Como eu disse, quem tem baixa autoestima normalmente são pessoas inseguras, que se valorizam pouco e perto de outras ou em algumas situações entendem que elas não vão dar conta, não são capazes, algo nesse sentido. Então tenta estipular algumas pequenas metas para vocês. E aí as metas vai muito dos objetivos de cada um. Mas estipula essas metas pequenas. Por que metas pequenas? Porque se eu estipular uma meta muito grande, vai ser difícil de eu conseguir cumprir. E se eu não conseguir cumprir, isso vai me colocar ainda mais para baixo. Aí que eu vou reconhecer que eu não valho nada, que eu não sirvo para nada, que eu não consigo. Agora, quando eu coloco metas menores, que são mais alcançáveis, então eu coloco assim, eu queria caminhar 10 quilômetros. Mas é muita coisa. Então deixa eu colocar assim, deixa eu caminhar 1 quilômetro, vai. 1 quilômetro por dia, por semana, 2 vezes por semana, enfim. Aí eu andei e falei, putz, consegui 1, que legal. Deixa eu tentar 2 agora. Aí eu vou pro 2. Deixa eu tentar 3. E aí eu vou aumentando aos poucos essas metas. Isso tende a me dar mais confiança. Quando eu consigo cumprir várias metas pequenas, eu vou me sentindo bem e confiante para chegar naquela meta lá em cima que eu quero. Então, isso depende de qualquer situação, pode ser com qualquer exemplo, não precisa ser só com caminhada, pode ser com comida, pode ser no trabalho, pode ser lendo um livro. Estipula metas pequenas e vai buscando elas. Vai buscando, porque isso, como eu falei, tende a retomar um pouquinho a confiança, a autoconfiança de cada um e automaticamente melhorar um pouquinho essa valorização que cada um tem de si, certo? Outra coisa muito importante, que eu acho que são duas coisas na verdade, que estão extremamente ligadas e básicas também. Se afastar de pessoas que te colocam para baixo. E isso acontece com muita frequência. Às vezes tem aquele colega, aquele familiar, que sempre que você está junto, ele vem apontar defeito de você. Ele vem colocar que você não conseguiu isso, que você não conseguiu aquilo, que você não serve para isso, não serve para aquilo. Esse tipo de pessoa só te coloca mais para baixo, como realmente faz. São pessoas que elas não vão te trazer nada muito positivo. Então, se você às vezes não tem uma autoestima muito elevada ou está num momento um pouquinho complicado, a tendência é isso te colocar lá para baixo.
A tendência é você pegar aquilo e aquilo fixar em você e você não conseguir tirar mais aquele lado ruim da situação. E automaticamente, se afastando de pessoas que te colocam para baixo, se aproximar de pessoas que te colocam para cima. Então, às vezes eu tenho um amigo, um colega, enfim, que toda vez que eu tô com ele, meu, é muito legal. Ele sempre me faz bem, ele me faz dar risada, ele me valoriza, ele reconhece coisas boas, só que a gente quase nunca se encontra. Ah, se vê uma vez por ano e olhe lá. Mas caramba, se é uma pessoa que me faz bem, por que eu não me esforço um pouquinho para estar mais perto dessa pessoa ao invés daquele outro que me faz mal, que me coloca para baixo? Então, uma coisa acaba ligando a outra. Se afasta de pessoas que te colocam para baixo e se aproxima de pessoas que te colocam para cima. E aí você aproxima, liga para essa pessoa, marca alguma coisa, vai atrás, gasta energia porque é algo para você. Mas não é simplesmente por interesse. Não pensa que é mas eu estou sendo interesseiro em chamar o fulano. Caramba, é uma relação que é legal para os dois? Então qual o problema? Qual o problema de eu querer marcar alguma coisa com uma pessoa porque essa pessoa me faz bem? É assim que normalmente a gente tem que se relacionar, de se aproximar de pessoas que são boas pra gente. Da mesma forma que a gente tem que ser boas para elas. Se eu não for bom pro fulano, ele não vai querer também me encontrar, ele não vai querer estar perto de mim. Então a gente tem que agir mais ou menos da mesma forma, pensando na nossa autoestima. Porque se eu estiver só perto de alguém que me faz mal, a tendência é eu continuar lá embaixo ou continuar descendo cada vez mais. Deixa eu ver aqui mais comentários. Lucilene, dou muito valor ao meu interior, gosto de estar bem, ajudando as pessoas e fazendo algo útil para elas. Não ligo para o meu exterior quando estou bem interiormente. Muito legal, Lucilene. Essa é uma avaliação muito interessante. Eu consegui reconhecer que o corpo tem o peso? Tem, mas ele não é o principal para mim porque eu tenho valor em outras coisas. Isso é muito legal. Esse é um trabalho bem bacana de fazer com idosos ou com pessoas mais velhas, porque a gente vai envelhecendo e o corpo ele não vai se mantendo da mesma forma como quando a gente é jovem. Só que se eu a minha vida inteira basear minha autoestima no físico, quando eu estiver mais velho isso vai pesar e talvez eu não consiga manter a minha autoestima lá em cima com o corpo mais cansado, mais desgastado. E aí eu busco outros valores que eu tenha para equilibrar isso. Então, assim, eu não tenho o mesmo corpo de quando eu tinha 15, 20 anos? Não tenho, mas hoje eu tenho tal e tal coisa que me valorizam, que me fazem bem. Isso é muito legal. Cadê? Alex, peraí que tem mais coisa aqui. Alex, Rodolfo, eu perdi quase tudo na minha vida, perdi emprego, dinheiro, apartamento, respeito, família e mesmo assim eu me sinto muito bem comigo. Às vezes desanimado, mas rapidamente me recupero e fico bem. Como se explica isso? Às vezes sinto que ter bens não me satisfaz. Olha, Alex, primeiro obrigado pelo depoimento aqui na live. A gente eu não posso te dar uma resposta única do porquê que você consegue fazer isso. Mas fato é, quando a gente tem muita coisa, quando a gente perde muita coisa, seja, enfim, como você colocou, emprego, dinheiro, família, perde várias coisas que são importantes pra gente, normalmente isso tende a colocar a gente mais para baixo. Mas isso não é só autoestima. Vai depender de como foi essa perda, como eu enxergo essa perda, principalmente como eu enxergo essa perda. Porque eu posso ter uma perda, sei lá, eu posso ter perdido meu emprego, mas se eu entendo que isso não é a única coisa da minha vida, eu consigo buscar força para continuar. Se eu perco um emprego e um apartamento, como você colocou, mas eu enxergo que a minha vida é além disso, independente da perda, a tendência é que eu consiga forças para continuar buscando, lutando, retomando a minha vida da melhor forma possível. O que acontece é que normalmente, maior a perda, mais difícil é a gente conseguir buscar essa força. Isso é fato. Então assim, se eu perdi um pouquinho, é tranquilo para eu retomar. Se eu perdi muita coisa, a tendência é que isso seja muito mais difícil para eu ter uma retomada e voltar para a minha vida normalmente.
Isso a gente pode até dizer que é um termo que a gente usa na psicologia, que é resiliência, que é a capacidade que eu tenho de retomar o que eu era depois de passar por uma situação, por alguma dificuldade, por alguma perda, por exemplo. Algumas pessoas são mais resilientes do que outras, ou seja, elas têm mais facilidade de voltar a ser o que elas eram, mesmo passando por problema, por perda, por alguma dificuldade. Isso não tem uma única explicação, isso vai variar muito, basicamente pelas suas experiências de vida, pela forma que você vê a vida, pelos valores que você tem, pelo que você acha importante, pelo que você não acha, mas principalmente pela valorização da sua vida que você tem. Porque a nossa vida não é só dinheiro, não é só família, não é só casa, não é só carro. A nossa vida é algo muito maior. Se eu consigo enxergar que a minha vida é muito maior que tudo isso, eu vou sofrer quando eu perder? Vou, porque era importante para mim. Mas eu vou conseguir aos poucos buscar energia para retomar coisas que são importantes, porque na verdade o mais importante de tudo é a minha vida. Isso não é algo tão simples para ser feito na prática, mas é possível sim, não é nada extremamente de outro planeta, tá, Alex? Silvana é quase um psicólogo sócio-histórico. Eu acho que isso é bom, né, Silvana? Acho que isso é bom. E eu gosto bastante de trabalhar com a história das pessoas. Eu acho que ela é fundamental. Nós somos o nosso passado. Eu gosto bastante dessa ideia. Bem resumidamente falando, né? Nós somos o que nosso passado nos fez até hoje. O que nós também fizemos, lógico, mas enfim. Não sei se é bem essa ideia, a gente ainda precisa conversar, viu, Sil, sobre a sócio histórica para poder entender um pouquinho melhor, mas que bacana, obrigado pelo ponto, pelo posicionamento aí. Camila, vamos lá, peraí, cadê, antes que fuja o comentário. Camila, assim, exatamente para mim pesa muito também esclarecer vínculos relacionais, amizades, etc. Justamente nesse âmbito que nunca obtenho êxito. E apesar de saber que sou legal, não tenho ninguém. Sou muito solitária, apesar de ser simpática, extrovertida, amiga. Não entendo por que essa rejeição. Sim, exatamente, todos me olham torto. Vamos lá, Camila. A Camila fez mais uma vez, obrigado pelo depoimento aqui, Camila. Camila colocou aqui o quanto ela, apesar de se reconhecer com qualidades, tem dificuldade em manter relações e tudo mais. A dificuldade de manter relacionamentos, relações saudáveis ou manter relações no geral pode ser afetada por diversos fatores, por muita coisa, não só por autoestima. Eu não vou te afirmar porque isso está acontecendo, porque eu não te conheço, Camila, eu não ousaria fazer isso. Talvez o seu caso seria bacana uma ajuda profissional para te ajudar a entender o que está acontecendo. Porque se você tem essa autoestima aparentemente de normal para elevada, você consegue reconhecer isso, mas ainda assim tem muito essa dificuldade de se relacionar e acaba ficando mais solitária. Talvez tenham outros pontos que não estejam muito claros que podem estar influenciando um pouco nisso. Mas por isso que seria bacana uma ajuda profissional para poder literalmente te orientar um pouquinho mais e de repente te mostrar onde que está a vírgula ali que está mexendo em tudo isso, tá bom? Ítala, só valorizo quem me valoriza e eu me amo em primeiro lugar. Bacana, Ítala, muito bom mesmo. Elaine, quando a pessoa é bonita fisicamente, tem ciência disso, no entanto não encontra seu valor e necessita de autoafirmação para existir. Acho que nesse caso, Elaine, não dá para generalizar, depende muito de cada caso, mas por exemplo, eu sou fisicamente lindo, tenho um corpo maravilhoso, amo meu corpo, mas para mim o mais importante não é corpo. Se eu tenho um corpo muito legal, mas eu me importo com outras coisas, o corpo para mim não vai fazer diferença. O corpo, ele vai ser legal sim, mas ele não vai ser o mais importante para levar minha autoestima lá em cima. Então muitas vezes essa pessoa que tem um corpo legal, mas ainda precisa ficar se afirmando, ela não precisa de corpo, ela sente falta de uma outra coisa. Ela sente falta de ser valorizada por outros fatores e não simplesmente pelo corpo. Provavelmente seja algo nesse sentido, mas como eu disse, não posso generalizar ou afirmar assim, Elaine. Cleonice, você está falando comigo, eu sou assim, estou sempre segura.
Olha, Cleonice, a insegurança ela pode vir por alguns outros fatores também, mas normalmente está ligada com a autoestima também. Acho que é bacana você reconhecer isso. Acho que o primeiro passo para alguém que tem uma baixa autoestima mudar é reconhecer. Esse é o primeiro ponto, nossa, fundamental. Eu só mudo o que eu reconheço que precisa ser mudado. Então o fato de você reconhecer é muito bacana. Para qualquer pessoa que tem uma autoestima lá embaixo e reconhece isso, tenta buscar maneiras, como eu falei, dei algumas dicas aqui de como tentar melhorar isso. Se sozinhos vocês não estão conseguindo, aí é legal buscar uma ajuda profissional para tentar te orientar ou te tentar trazer possibilidades para você melhorar, para você, enfim, conseguir elevar um pouquinho essa autoestima, tá? Como eu falei, ajuda profissional não é obrigatória, mas muitas vezes sozinho a gente não dá conta, então é bacana procurar ajuda sim, tá? Veralice, boa noite. Estamos falando sobre autoestima, Veralice. Veralice, eu aprendi a não dar ouvidos à crítica das pessoas. Muito bom, Veralice. Ítala, quem tem baixa autoestima tem uma visão turva. São pessoas que têm medo até de se expandir devido à insegurança. Perfeito, Ítala. É exatamente essa a ideia. A pessoa que tem uma autoestima baixa, ela vai enxergar as coisas diferente. Ela vai enxergar sempre se colocando para baixo. E aí realmente ela acaba se sentindo mal e acaba não tentando nada diferente. Mandinha Laete muito insegura. Obrigado. Obrigado, Catiana. Obrigado, Ítala. Boa noite, Luiz Carlos. Cleonice aqui falando que é insegura e também se desvalorizando. Rosimeire falando que a live ajuda muito, informação virando conhecimento. Que legal, Rose. A ideia das lives é essa, a gente tentar trazer um pouquinho de reflexão para quem está aí do outro lado pensar um pouquinho, tentar enxergar alguma coisa diferente e isso ajudar de alguma forma. Que bom, fico feliz pela ajuda. Deixa eu só ver aqui na minha colinha se tem alguma outra coisa que eu não trouxe, que eu acabei não falando. Acho que no geral eu comentei tudo. Legal. Mais perguntas, comentários, sugestões. A gente já está batendo nossa 1 hora de live, que é o nosso horário normalmente, 57 minutos. Muito bom. Muito, muito bom. Vamos indo então para os nossos finalmente de live. Nosso finalzinho. Que legal. Bom, pessoal, acho que assim, resumindo um pouco, a gente precisa entender que autoestima é o valor que eu me dou. Resumindo, é o quão valorizado eu me sinto por tudo que está em volta de mim. Pelas pessoas, pelo meu trabalho, pela minha esposa, mãe, filho, pai, pelas atividades que eu faço. Então, entender que a autoestima é o valor que eu me dou. Entender também que essa autoestima vai realmente depender de vários fatores, não é o único fator que influencia isso, que a baixa autoestima está muito ligada à insegurança, que a gente sozinho pode buscar maneiras de melhorar essa autoestima, mas quando sozinho eu não consigo, o ideal é procurar ajuda profissional para tentar novas possibilidades, porque se eu não cuidar dessa baixa autoestima, a tendência é que eu vá me isolando, me valorizando menos, e isso lá na frente pode virar alguma coisa um pouco mais grave. Então, como a gente tenta trabalhar com prevenção, vamos tentar cuidar antes que isso piore lá na frente, tá bom? Gratidão minha, Rose. Muito obrigado pela presença. Bom, pessoal, vou finalizando a live de hoje então. Agradeço imensamente a presença de todos aqui. É muito bacana ter essa troca com vocês. Para mim, nossa, eu adoro. Acho muito produtivo, muito interessante. É uma experiência única. Agradeço muito todo mundo que assistiu, que está aqui online até agora, que comentou, que colocou um depoimento aqui da situação que está passando. Muitas vezes não é fácil isso, mas vocês acabam conseguindo de alguma forma tirar força para trazer a ideia de vocês, e eu valorizo muito isso. Vou deixar um ótimo final de sexta-feira, um ótimo feriadão, um ótimo final de semana para todo mundo. Sexta-feira que vem eu estou de novo aqui às 20 horas com outro tema,
Não sei ainda qual vai ser, mas eu divulgo aí durante a semana. Se alguém precisar de alguma coisa, dúvida, quiser trocar uma ideia, comentar alguma coisa, pode mandar mensagem ou aqui na Mais Psicólogos mesmo, ou, como eu falei, eu tenho a minha página que é Psicólogo Rodolfo Sampaio, aqui no Facebook também. Pode mandar pergunta lá para mim, quiser trocar uma ideia, a gente conversa. Ou até aqui da página mesmo, se tiver sugestão, elogio, crítica, enfim, manda aqui que a gente conversa. E vejo vocês então na sexta que vem. Obrigado a todos. Cuidem-se e até mais, pessoal. Tchau, tchau.